Antes de começar o vídeo, uma rápida solicitação. O algoritmo do YouTube só recomenda os vídeos que as pessoas gostam. Então deixe o like e ajude a democratizar o conhecimento. Inscreva-se. Para você não custa nada, mas pode fazer a diferença para alguém. O solitário e fascinante Jean Baptiste Vico. Poucos filósofos tiveram uma vida tão solitária e enfrentaram tantas dificuldades materiais como o italiano Jean Baptiste Vico. Nasceu em Nápoles, em 1668, numa família modesta, cujos pais devem ter tido muitas dificuldades para educar Vico e seus outros 7 irmãos. O seu pai era proprietário de uma livraria, o que permitiu que o menino crescesse familiarizado com os livros. Aos 7 anos, caiu de uma escada e fraturou seriamente o crânio, levando 3 anos para se recuperar e poder entrar numa escola. Apesar de se destacar pela inteligência, abandonou a escola, talvez porque não se sentisse à vontade em meio a crianças bem mais novas do que ele. Começou a estudar por conta própria. A partir de 1685, ingressa na universidade, tomando aulas de direito civil e canônico. Aos 16 anos, experimentou a carreira do direito, defendendo com sucesso o seu pai num processo e trabalhando para um famoso jurista. Mas Vico não quis seguir a carreira de advogado e, precisando de dinheiro, passa a viver em Vantola, sendo tutor de 2 filhos de um marquês, emprego que lhe possibilitou acesso a uma imponente biblioteca. Depois de 9 anos, tendo os filhos do marquês já crescidos, Vico volta para a humilde casa de seus pais. Ele era apenas um jovem pobre, inteligente e erudito, que sobrevivia escrevendo textos laudatórios sob encomenda. Em 1697, finalmente conseguiu um emprego como professor de retórica na Universidade de Nápoles, mas a sua função era mal remunerada e ele teve dificuldade de sustentar seus 8 filhos gerados no seu casamento com Teresa Caterina Destito. Dos seus 8 filhos, apenas 5 sobreviveram. Uma filha tinha uma doença degenerativa crônica e o outro filho morreu na prisão por causa de dívidas. Uma outra filha se tornou uma poetisa e seu outro filho assumiu a cadeira de retórica após a morte do pai. Quando estava com 67 anos, foi nomeado como historiógrafo real. Morreu em janeiro de 1744, aos 75 anos, vitimado por um câncer que lhe causou terríveis sofrimentos. A vida de Vico demonstra que grandes criações intelectuais podem ser feitas por um humilde pai de família, que não desfrutou de privilégios econômicos e nem teve condições de se alhear do mundo para melhor compreendê-lo. O infortúnio dificulta, mas não impede o desenvolvimento intelectual. A teoria inovadora de Vico foi publicada no livro Os Princípios de uma Ciência Nova acerca da Natureza das Nações, que ficou conhecido pela posteridade como Ciência Nova. A primeira edição foi publicada em 1725, mas ele continuou refazendo o texto, publicando uma segunda edição em 1730 e uma terceira em 1744. Esta última foi póstuma, sob os cuidados de seu filho. Vico estava muito animado com a publicação da Ciência Nova, inclusive encaminhou uma cópia para o famoso Isaac Newton, pois acreditava que as suas descobertas sobre o mundo da história seriam equivalentes às do físico inglês sobre o mundo da natureza. Mas ele ficou frustrado com a fria recepção do seu livro. Ele afirmou: "Acho que o enviei ao deserto e evito todos os centros principais para não ter de encontrar as pessoas para quem mandei uma cópia. E se não consigo evitá-las, eu as cumprimento rapidamente, e quando isso acontece, nenhuma delas jamais dá um sinal de tê-lo lido. E assim, reforça a minha opinião de que eu o enviei ao deserto." A maior frustração de Vico foi não ter o reconhecimento intelectual que achava que merecia por parte de seus contemporâneos. Seus colegas da Universidade de Nápoles certamente admiravam a sua erudição
e a sua eloquência, mas não perceberam que aquele humilde professor era expoente de uma das mais inovadoras teorias filosóficas de sua época. Para eles, Vico era uma pessoa obscura, extravagante e talvez até não batesse bem da cabeça. O historiador francês Paul Hazard escreveu: pobre e grande Vico. Não o compreendiam, mal o ouviam. As suas ideias eram novas demais, demasiado diferentes das que eram aprovadas à sua volta. O ensaísta russo-britânico Isaiah Berlin, no seu empolgante livro Vico e Herder, escancara a sua admiração pelo italiano. Quando Vico disse que era um viajante solitário por um território nunca antes atravessado por ninguém, esse clássico clichê, tantas vezes repetido, expressava desta vez a verdade literal. O historiador inglês Peter Burke, numa biografia sobre Vico, alerta que pensá-lo como um gênio incompreendido é um mito no qual a sua vida foi interpretada como uma tragicomédia de erros e desentendimentos que acabou dando certo no final, embora tarde demais para o herói. Mas Burke reconhece que o pensamento de Vico não foi bem recepcionado por seus contemporâneos. A incompreensão de Vico deu-se em parte porque suas ideias contrariavam os preceitos centrais do iluminismo, indo contra as ideias de progresso, da universalidade do método científico e da imutabilidade da natureza humana. Foi incompreendido também por causa do seu estilo confuso, que fazia da ciência nova um livro desorganizado, obscuro, difícil de ler e entender. Um verdadeiro poema barroco para Otto Maria Carpeaux, ou um pequeno pandemônio para Jules Michelet. Já no século XIX, o século do romantismo, o pensamento de Vico encantou grandes nomes da história intelectual. O próprio Jules Michelet afirmou: fui tomado de um frenesi que me foi transmitido por Vico. Karl Marx, numa de suas notas de O Capital, referiu-se à ciência nova como um livro que contém muitos vislumbres de um gênio. E o filósofo alemão Wilhelm Dilthey afirmou ser um dos maiores triunfos do pensamento moderno. É digno de admiração um materialista e um historicista concordarem sobre a importância de Vico. O significado maior de Vico está no fato de ele ter enfrentado com originalidade, muito embora de modo confuso, os principais problemas que vão marcar a reflexão filosófica e historiográfica. Ele foi o primeiro a formular respostas sobre as seguintes questões: a história da humanidade tem sentido em si mesma? O modo de compreender a cultura exige uma metodologia diferente da utilizada para compreender a natureza? A história da humanidade se desenrola de modo cíclico ou de modo linear? Como a mitologia revela o modo de pensar dos povos da antiguidade? Por que razões a linguagem humana evoluiu no tempo? Pelo frescor dessas questões, recorro-me mais uma vez a Carpeaux para dizer que Vico está bem vivo entre nós. E aí? Se você se interessou por esse filósofo, acompanhe os próximos vídeos do canal, onde iremos discutir alguns dos principais temas relacionados ao extravagante, fascinante e genial Jean-Baptiste Vico. Olá, se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente. Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.